Como é que era a relação da sua filha Bruna com o ex-marido David? No início o casamento foi bem até depois do nascimento do Sean. A partir daí o casamento começou a deteriorar. A Bruna sofria muito, o casamento não ia realmente bem. E a casa onde eles moravam nos Estados Unidos pertencia a quem? A casa pertencia ao casal, foi um bem comprado após o casamento. A hipoteca ele pagava e ela sustentava toda a parte da casa, a comida, a escola, o seguro-saúde, era tudo por conta dela. Inclusive, por conta dela, era também a babysitter que eles tinham lá para ficar com o Sean enquanto ela ia trabalhar na escola. Por que a Bruna decidiu deixar o marido nos Estados Unidos e vir morar no Brasil com o filho? Ela veio para cá, para o Brasil, em viagem de férias. Ia passar 2 semanas aqui e o combinado era que o David viesse passar a 3ª semana junto. Ele, por razões, não sei se foram profissionais, alegou que não poderia vir. Então, ela permaneceu aqui e logo 2 dias, 3 dias depois que ela chegou e disse: mamãe, eu não vou voltar para os Estados Unidos. I ran off to Brazil with Sean because if I was there and I told you that I want to separate, I knew you were never going to give me the separation. That's why I don't want to live in New Jersey anymore. Why are you screaming at me, Bruna? I don't want to. It's not my place. I'm sure. Understand it. Então, eu disse: Bruna, você precisa ver a parte jurídica disso, você tem que procurar um advogado. Ela procurou o advogado e imediatamente ela obteve a guarda provisória do menino. Nesse período vocês pagaram ao David $150 mil. Gostaria de saber por que vocês fizeram esse pagamento a ele. Essa questão, são 2 questões diferentes. A Bruna tinha um processo e o David, de uma maneira tendenciosa, colocou um processo em cima de nós, avós, eu e meu marido, entendeu? Como coautores de um sequestro. Então houve um acordo para que ele tirasse o nome de vocês do processo em que vocês também seriam réus. Exatamente, eram réus na época. Exatamente. E a Bruna, ela não quis ir para os Estados Unidos para tentar buscar um acordo? A Bruna tinha muito medo de ficar retida nos Estados Unidos se ela fosse. E ela tinha medo também do David? Tinha bastante medo do David, porque as brigas eram um pouco violentas e, enfim, ela tinha medo do... You're a wonderful dad, and I couldn't have anyone there, and I'm very glad we had sons together, and I'm very glad you were his father. De ser agredida. Ela lhe relatou algum acontecimento, algum caso de violência que ela foi vítima? Ela não, mas o Sean sim. Você lembra de um episódio em que eles brigaram e ele deu um soco e quebrou o armário. Isso me foi relatado pelo Sean, não pela Bruna. Depois que a Bruna veio para o Brasil, o David falsificou os cheques dela? Nós estamos com cópias de cheques que a gente imagina que tenham sido falsificados. Agora, o David afirma também que mandou presentes para o filho e que esses presentes nunca foram entregues ao Sean por vocês. Isso é verdade? Não. Houve uma caixa que ele mandou que voltou. Mas eu tenho comprovantes das outras caixas que nós fomos lá e retiramos e que pagamos a taxa para a Receita Federal. Eu tenho isso guardado aqui. E ele podia visitar o filho? Claro que podia visitar o filho. Foi oferecido para ele passagem, estadia. Ele jamais, em 4 anos e meio, veio visitar o filho. Quantas vezes ele veio ao Brasil, nesse período? Que nós tivemos conhecimento, umas 5 ou 6. Porque várias vezes ele veio para o Brasil sem nos procurar. A gente não sabia, ele não comunicava a gente que estava no Brasil. Quantas vezes ele visitou o filho nessas vindas ao Brasil? Nenhuma. Dona Silvana, em algum momento vocês negaram ao David o direito de ver o filho? Jamais, Patrícia. Jamais. E jamais eu faria isso. All contact. Alô? Alô? That was my father-in-law. Hung up on me too. Isso. E nós fomos acusados disso durante 4 anos e meio.
E outro dia nós soubemos por esse documento dos advogados dele que tinha sido orientação dos advogados dele que ele não procurasse o filho. Ele seguiu a orientação desses advogados, não procurou o filho. Hey, Sean. When you guys come back, I'm gonna give you the biggest hug and kiss and pick you up and put you on my shoulders. And we're best friends forever. My heart beats for you. No, Dada. Yeah. I love you forever. I love you forever, buddy. We're best friends. Who's your best friend? You. E nos acusou de uma coisa que nós jamais fizemos. Como é que a senhora acha que ele ficou sabendo da morte da Bruna? Eu imagino que ele tenha ficado sabendo através do jornal. E depois disso ele ligou? Não, Ele veio direto para o Brasil? veio direto para o Brasil. E aí que ele pediu para ver o filho? Exatamente, e foi o primeiro pedido dele para ver o filho oficial ao juiz. E foi negado, porque o juiz entendeu que naquela ocasião nenhum de nós tinha condições psicológicas de receber uma pessoa que nós não víamos há 5 anos. My visitation is supposed to begin tomorrow at 8 a.m. On Saturday morning, the embassy representative in tow, David set out for the gated community where Bruna's parents live, the address her husband had given to the court. While court and police officers went inside to get Sean, David waited anxiously in a secure van. In the back seat, he tried to distract himself with home movies. I'm working on the railroad. Depois disso, houve uma audiência em Brasília, onde houve um acordo de visitação entre o João Paulo e o David, os advogados do David. E o João Paulo, aí disse, você quer visitar? Pois não, você vai visitar, quer visitar agora, quer visitar amanhã? E foi, o dia foi marcado, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira o David estava aqui, veio ver o filho, ficou com o filho na segunda e na terça. E nessa ocasião, o que aconteceu? Como é que foi a visita? Transcorreu muito bem. E o Sean é uma criança muito afetuosa, a visita transcorreu muito alegre, muito feliz e foi uma visita normal. Como é que o Sean chama o padrasto? De papai. E o pai biológico? Ele chama de David. E ele sabe sobre todo esse caso? Sabe, nada foi escondido dele. O que ele fala para você sobre isso? Ele está muito ansioso, porque ele não quer voltar, de jeito nenhum. E ele está ficando com muito medo de virem aqui, arrancarem ele do seio da família e levarem embora. Dona Silvana, a senhora tem acompanhado a campanha que o David tem feito pela guarda do filho nos Estados Unidos? O que a senhora tem achado dessa campanha? Eu acho tudo muito surreal. Dentro dessa campanha existe um blog onde ele recebe doações, inclusive de cartões de crédito, e existe uma parte onde ele vende material com a estampa do Sean pequeno, em caneca, boné, chaveiro, e a imagem da Bruna, minha filha falecida, colocada no avental. Na sua opinião, dona Silvana, por que a senhora acha que é melhor para o seu neto ficar aqui no Brasil com o padrasto, com o pai adotivo, e não com o pai biológico nos Estados Unidos? O Sean aqui, eu tenho que frisar que ele tem uma coisa muito importante. Ele tem uma irmã de sangue. Ele tem a ligação com a mãe dele, nessa irmã. Se o Sean volta para os Estados Unidos, vão cortar a relação dos irmãos. Um irmão fica aqui, o outro irmão vai para lá. Não sei, isso para mim parece uma coisa muito cruel. Dona Silvana, a senhora está preparada psicologicamente para o caso do pai biológico voltar a ter a guarda do filho e o seu neto ir de novo para os Estados Unidos? Eu espero que o Sean fique aonde ele se sinta muito feliz e amparado, aonde ele tenha muito amor e muita harmonia e muita felicidade. É isso que eu quero para o meu neto. E que lugar é esse? Não sei. Ele vai saber. Ele vai dizer para nós aonde é esse lugar. Não sou eu que vou decidir nada por ele.